Vamos falar um pouco mais sobre esse Floresta. Gente, é o fim de semana, já começando o clima de decisão. No domingo, o Floresta vai enfrentar em casa, né, o Caxias, buscar um resultado positivo. A gente fica na torcida. Serão jogos intensos, decisivos. O jogo 4h30 da tarde, lá no Domingão. Leston Júnior saiu da concentração. Os homens estão tranquilos, Leston? Boa tarde pra você, viu? Boa tarde, Denise. Tranquilo, é uma ansiedade boa, né? Você jogar uma competição de um nível tão equilibrado como a Série C e agora iniciar uma fase decisiva, sem dúvida nenhuma, é uma ansiedade boa. Tomara que a gente tenha felicidade aí a partir de domingo nessa nova fase. E é importante porque o Floresta, a gente estava acompanhando aqui, Leston, e momento chegava no G8, depois saía e depois voltava, oscilou e voltou, mas o que é que interessa? Na última rodada estava lá. Eu acho que esse clima, assim, de vamos pra cima, vamos buscar algo que não tinha acontecido, né, no Floresta, chegou dessa forma inédita nesse momento da competição. Eu não sei se a conversa com vocês, falando muito mais, assim, de pessoas do que de técnica, a conversa com vocês nesse espírito de, a gente chegou aqui na última colocação, eu não me falo a memória, Alexandre, que na penúltima ele tinha saído do G8. E depois, no último jogo contra o São Bernardo, voltou para o G8 e se classificou. Vitória importante. Com vitória importante, né? Então, assim, resultados importantes. E o ânimo da turma, eu acho que fica isso, da garra. A gente vai até lá. Eu acho que vai com mais com faca nos dentes do que quem se classificou lá na frente, né? Não, Leste? Assim, tem uma tendência a isso, né? Sem dúvida nenhuma. É óbvio que a gente tem que ter um certo cuidado, porque quando você conquista um feito como foi esse, de pela primeira vez na história o clube chegar à fase de decisão de acesso, é normal você ter uma descarga emocional também muito grande, né, no sentido de realização, e você tem que ter ao mesmo tempo cuidado para que essa descarga também não te traga algum tipo de malefício, né, no sentido de você demorar a virar a chave para a próxima fase e não permitir que venha um relaxamento, né? Vai no quente. Exato. Então, assim, mas a gente tem procurado trabalhar em cima da pauta positiva, da gente ter conseguido se manter a partir da quarta rodada sempre na metade de cima da tabela, né? Então, assim, a gente conseguiu realmente uma campanha durante 15 jogos brigando na parte de cima, entramos no G4, ficamos no G8, ficamos 5 rodadas e saímos na penúltima rodada, né? Mas muito em função do equilíbrio da competição. Se a gente pegar a Série C desse ano, ela é sem dúvida a Série C mais equilibrada dos últimos anos. O rebaixado CSA, que foi o primeiro rebaixado, foi rebaixado com 22 pontos e nós classificamos em oitavo com 27. Então, assim, uma diferença de 5 pontos, menos do que 2 vitórias, né? Então, esse entra e sai do G8, ele seria natural. É claro que você sair para a última rodada traz uma tensão maior, né? Mas, assim, a gente conseguiu superar, inclusive, o fator emocional para que a gente pudesse conquistar essa classificação inédita. CSA, ABC, Retrô e o Tombense. E o CSA, Denise, foi uma coisa, assim... para você ver como a matemática ela é firme, né? Consistente. Porque era uma combinação de resultados maluca para rebaixar o CSA, que até poucos anos até teve na primeira divisão, né? Sim. E acabou que o time caiu mesmo, né? Esteve lá no Z4. Despencou, essa é uma grande questão. E, Denise, aproveitando para conversar com o Leston, né? Leston Júnior está aqui ao vivo no Jogada Primeiro Tempo, técnico do Floresta. Parabenizar ele pelo trabalho, parabenizar o clube acima de tudo também, porque é um clube, Denise, que a gente fala, né, de investimento, de consistência, mas de um trabalho de base muito forte, de uma força emergente no futebol cearense, né, que se estabeleceu ali na terceira divisão. Outros clubes já chegaram à terceira divisão, acabaram voltando para a Série D. O Floresta tem lutado muito. E nesse ano deu um salto a mais, né, que é sonhar com algo além. Então, a gente precisa parabenizar sim, torcer para esse projeto esportivo funcionar, vingar, revelar mais gente, como já revelou muitos. E para quem não teve a oportunidade de conhecer lá o Lobo da Vila Manuel Sátiro, tá? Meu amigo, você vai se impressionar, porque a estrutura é excelente lá do time do Floresta. E, Leston, queria te perguntar especificamente sobre esse momento, né? Porque a gente agora começa outro campeonato, né? Queria primeiro saber se vocês entendem dessa forma também, porque o Floresta ele acaba caindo em uma chave, né, com times que têm alto investimento, alguns adversários que são favoritos aí também junto ao acesso. Mas eu acho, Leston, que quando você chega lá, fica meio que todo mundo no mesmo bolo, né? Como é que é esse discurso assim que vocês levam? É um novo campeonato? O Floresta se coloca realmente como um grande postulante, já que ele já chegou aqui entre os 8 melhores do torneio?
Então, assim, eu acredito que o fato de estar classificado entre as 8 primeiras equipes, repito, numa competição tão equilibrada como foi essa, eu acho que é um handicap que te coloca, assim, na briga pelo acesso. É óbvio que nós sabemos do poderio dos adversários, né, daquelas equipes que vão brigar diretamente com a gente, né, mas eu acho que entender esse poderio dos adversários, às vezes um maior investimento, às vezes alguma vantagem que uma equipe ou outra tem em função de uma atmosfera nos jogos em casa ser uma atmosfera muito forte, por exemplo, como Caxias, o Londrina, que vem jogando num estádio mais acanhado e com uma média de público muito alta, acaba transformando meio que num caldeirão o estádio lá em Londrina. Acho que reconhecer isso acaba sendo pra gente uma força muito grande, porque nós fizemos isso ao longo da competição. Nós fomos franco atirador ao longo de toda a competição. Fomos candidatos, antes de começar a Série C, como principal candidato ao rebaixamento. E esse fato de ser o improvável, ele trouxe pra gente alguns elementos importantes, que era a cada semana, a cada jogo, a cada treinamento, provar o contrário, né? E eu acredito que o ser humano, ele vive muito também em função do desafio, né? O ser desafiado, às vezes, faz bem, principalmente para um grupo que a gente teve muita felicidade na montagem, de ser um grupo assim sedento por oportunidades. Então a gente tem procurado transformar esses desafios em grandes oportunidades e temos agora um desafio gigante, né? Mas que com muito mérito nós chegamos e nos credenciamos a estar. Então a gente ter tranquilidade, entender cada jogo. Acho que essa fase ela é uma fase diferente, é uma nova competição sim, porque diferente da primeira fase, onde você precisa ter regularidade, e nós assim o tivemos, nós fizemos aí uma sequência de 10 jogos de invencibilidade. Segunda melhor defesa. Exato. Somos o segundo melhor mandante na competição, né? Apesar de não ter esse apelo de público, apesar de não ter essa atmosfera toda, né? A gente conseguir transformar os nossos melhores momentos em efetividade, porque agora não é regularidade mais, agora é poder de decisão. Porque cada jogo desse ele tem um impacto muito grande na decisão do acesso, uma vez que o que vai determinar o acesso são os confrontos diretos. Então são 4 adversários brigando por 2 vagas, nós precisamos mirar 2 adversários, precisamos ganhar o confronto direto de 2 adversários para que a gente possa ali virtualmente encaminhar um acesso à Série B. Lesson, a gente está falando desse grupo, né, de 4 equipes, e diferentemente dessa primeira fase, onde vocês tiveram alguns adversários que são aqui da região Nordeste, apesar de nenhum outro cearense, nesse grupo todos os adversários são de outras regiões. Você tem o São Bernardo, que é ali do Sudeste, você tem também Caxias e Londrina. Como que essa logística é difícil para vocês, mas ao mesmo tempo eu pergunto também, você destacou esse aspecto de superação do Floresta na primeira fase. Como que, apesar dessas dificuldades, vocês têm conseguido superar? As viagens são longas, a gente sabe que nessa segunda fase são jogos de ida e volta, então vocês vão fazer todas essas 3 viagens. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês tentam minimizar também esses efeitos do desgaste físico mesmo, dos deslocamentos nos jogadores? Bom, assim, realmente isso acaba em algum momento, né, tendo alguma influência. Mais um desafio, afinal de contas, os outros 3 adversários eles fazem apenas uma viagem. Vamos dizer assim, uma logística um pouco mais distante. Né? As demais ali são 50 minutos de voo para qualquer um deles, né? A gente precisa ter os devidos cuidados, né? Talvez o principal dificultador nosso é a malha aérea, porque a gente acaba sofrendo um pouco, às vezes com horário de voo, às vezes com tempo de conexão, né, nos aeroportos. Mas assim, o clube desde o início da competição tem procurado, dentro das condições que tem, gerar a melhor logística possível, né, para que a gente possa minimizar um pouco esses efeitos. Acredito que também o aspecto, nós vivemos num país territorialmente continental, então as questões climáticas também elas acabam influenciando um pouco, né, os adversários sofrem um pouco em jogar aqui em função das temperaturas elevadas, mas a gente também sofre um pouco quando vai fora, né? A gente jogou, por exemplo, contra o Figueirense recentemente, com uma temperatura muito baixa, com muito vento. A gente realmente sentiu um pouco, principalmente no começo do jogo, até você conseguir se adaptar àquela condição, né? Então são desafios de uma competição em um país territorialmente falando, gigantesco, né? Sim. Mas que a gente precisa superar. E aí tentando
partindo do clube, minimizar esses efeitos com uma logística cada vez melhor, e a gente também com nível de conscientização dos atletas, para que a gente possa elevar os cuidados, né, no nosso dia a dia, nesse momento tão decisivo da competição. Leste, falando um pouco sobre a equipe, no último jogo, o Juan, né, atleta que conhece bem, né, o futebol aqui do Nordeste, marcou 2 gols importantíssimos, né, que deram resultado aí ao Floresta estar nesse momento da competição. Mas é que a gente pode falar mais do time do Floresta, né? Como é que você ver esse time, o trabalho que você tem, todo o projeto do Floresta? A gente sabe que é um projeto grandioso, a gente conhece o trabalho que é realizado, a quantidade de jogadores. Como é que está sendo esse trabalho com esse elenco, hein? Qual a perspectiva que você tem dessa turma toda que está aí contigo? Então, Denise, assim, na verdade, eu acredito muito esse sucesso na competição da equipe ao grupo de atletas. Assim, nós tivemos uma felicidade muito grande na montagem desse elenco, né? Principalmente porque foi uma montagem muito rápida, muito próxima do início da competição, e foi uma transformação muito agressiva no elenco que jogou o Campeonato Cearense, né? Porque quando o Floresta faz um Campeonato Cearense ruim e a direção do clube faz a troca no comando técnico, né, na saída do Chamusca para minha vinda, e faltando 20 dias para começar a Série C, nós fizemos uma transformação de mais de 70% do elenco, né? Então, assim, nós tivemos uma felicidade grande porque nós conseguimos reunir um grupo de atletas que talvez resgate um pouco aquilo que foi o nosso diferencial no acesso da Série D para C em 2020. O Floresta, como eu disse anteriormente, é um clube que tem algumas particularidades em função do externo do clube não ser um externo padrão de clube de futebol no Brasil. Sim. Cercado de cobranças, de torcidas, a própria mídia de uma maneira geral, né? E isso faz com que você tenha que ter internamente um ambiente muito competitivo. Senão você pode ter ali uma acomodação muito grande. Uhum. Sim, Um clube que sim. dá uma boa condição, um clube estrutura que boa, né? cumpre com todas as suas Você não vai obrigações, ter tanta pressão da arquibancada. uma cidade boa de se viver. Então, assim, você tem muitos elementos que podem trazer acomodação para o grupo de atletas, para os profissionais de modo geral. E nós conseguimos montar um grupo que permitiu com que nós criássemos realmente um ambiente muito competitivo dentro do dia a dia. A nível de treinamento, nível de performance, entrega dos atletas, né? Eu digo sempre assim que esses caras se permitiram e têm se permitido serem extraídos o máximo deles todo dia. Então isso, sem dúvida nenhuma, para mim é a base, né, dessa campanha que o Floresta vem fazendo. Mas, repito, tem muito link com a origem daquilo que foi o sucesso do clube em 2020, quando o clube foi vice-campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Leston, aproveitando que você estava resgatando aí 2020, né, e tudo, o Floresta é o time que você mais comandou? Porque você tem uma grande identificação com o Santa Cruz também, né? Tem outros clubes, mas não dava para esse momento ser sim o Leston, né? Eu acho que a gente não consegue, eu não consigo visualizar dessa forma. Mas foi o clube que você mais comandou, mais treinou? Eu tenho que confirmar. Eu tô aproximando de 100 jogos dirigindo o Floresta, né? A gente vai confirmar agora aqui, vai. Eu acredito que quando terminar a Série C desse ano, eu vou ficar faltando ali 5 jogos, se eu não me engano. 5 ou 6 jogos para completar 100 jogos dirigindo o Floresta. Realmente há uma identificação grande, porque eu acredito que eu tenho como base acreditar muito em processo. Uhum. E não são, aliás, a maioria dos clubes no Brasil não tem esse projeto, não respeitam os processos. Quantidade, Né? Eu, quando cheguei aqui, estava vendo vocês falarem do Fortaleza, da troca de comando do Fortaleza. Isso é meio que o padrão no futebol brasileiro, que é tentativa e erro. A gente tenta, se não deu certo, troca, né? Mas esse não deu certo, ele às vezes é um recorte muito pequeno. Em 2020, nós iniciamos a Série D. Em 3 jogos nós tínhamos feito 1 ponto. Uhum. E num clube padrão, o trabalho talvez pudesse ter sido questionado naquele momento. E, no entanto, terminamos como vice-campeão da Série D naquele ano. Esse ano, nosso início, nós iniciamos com 2 derrotas e um empate fora de casa com o Anápolis. Talvez de um clube diferente, o trabalho poderia ter sido colocado em xeque.
No entanto, o clube consegue a melhor campanha na sua história dentro da Série C desde o seu acesso. Então, acho que vem muito ao encontro do que eu acredito, né? Me sinto muito bem no clube, a relação com funcionários, com a direção do clube muito boa. E é uma terceira passagem exitosa, né? Porque a gente consegue em 2020 o acesso. Em 2022 eu volto na Série C, o Floresta na zona de rebaixamento, vindo de 6 derrotas seguidas. E a gente tem a felicidade, né, juntamente com todos que estavam aqui, de conseguir livrar do rebaixamento na última rodada, vencendo o Paysandu em Belém. E agora, na terceira passagem, a gente, né, novamente tem a felicidade de, juntamente com todos, estar conduzindo o Floresta a essa inédita briga pelo acesso à Série B. Então, acredito que tem muito da identificação, principalmente no acreditar no processo. O futebol, ele é um segmento muito complexo para que você, a cada 2, 3 jogos, em um recorte curto, faça uma avaliação se um trabalho é bom ou ruim. E o Floresta, nas 3 oportunidades que eu estive aqui, sempre me deu uma condição de um recorte maior para comprovar que o trabalho era sustentável para que a gente pudesse alcançar os objetivos. Eu estava né, aqui Denise? calculando, ó, a Fernandinha também deu apoio aqui na produção, faltam só 15 jogos para você fechar 100. É um número que nós temos mais 6, depois temos uma semifinal, mas depois a semifinal não quer direto, né? Então nós temos mais 8 jogos agora. Então vamos ficar faltando poucos jogos para completar 100, que tratando-se de Brasil, é uma marca muito expressiva. expressiva, 100 jogos. 100 jogos num clube de futebol. Eu sei que isso está muito atrelado também ao resultado, porque o que mantém longevidade de trabalho na nossa cultura é o resultado, propriamente dito. É sinal que as coisas andam bem por aqui. É pedir pro Teixeira aí segurar o homem, né? Tem que segurar, E, vai lá. E só fazer só mais um aspecto rapidinho, porque você falou brevemente também sobre essa cultura, e a gente falou muito aqui também sobre a pressão, né, como um todo. E uma coisa que chama a atenção, acho que para muita gente que não acompanha o clube de perto, é pensar que, o jogo do Floresta é lá no PV, aí o cara, não é no PV não, o Floresta tá jogando no Domingão. Queria que você explicasse essa decisão, né? Até porque muda o ambiente, né? Muita gente considera o PV ali tem um status, né, de qualidade de gramado, ambiente, etc. Mas como você estava pontuando, é um dos melhores mandantes da competição. Então, jogar no Domingão tá dando certo. Foi uma decisão diretiva, né? Obviamente, nas outras oportunidades que eu estive aqui dirigindo na Série C, o Floresta jogava no PV, né? Um estádio realmente muito gostoso de jogar, com uma condição de gramado muito boa, uma estrutura de estádio muito boa ali. Né? Mas o clube optou esse ano por iniciar os jogos em Horizonte, né? Uma opção do clube mesmo, né? Opção do clube, opção diretiva. E à medida em que o resultado começou a acontecer, eu acho que aquilo foi meio que colocado Virou como místico, um talismã. Então, assim, e a gente, realmente, numa competição de 20 clubes, com o nível de investimento que tem nessa competição, com o nível de tradição de clubes que estão envolvidos na Série C desse ano, você terminar a primeira fase sendo o segundo melhor mandante, tem alguma coisa também de influência do campo, porque se a gente não tem talvez aquela atmosfera que outros clubes têm, nós jogamos os últimos 2 jogos fora de casa, nós jogamos com um público acima de 15 mil cada jogo, com Confiança e com o Figueirense, né, na sequência. Nós não temos essa atmosfera, mas a gente conseguiu adquirir uma conexão, vamos dizer assim, em função das referências que a gente passou a ter do gramado, da dimensão, das referências de profundidade e de largura, no que diz respeito à própria estrutura, o distanciamento do final do estádio do gramado, ele te cria algumas referências de profundidade, de largura, né? E a gente tem procurado utilizar bem isso e tem dado resultado, né? Então é a gente continuar transformando o Domingão num ambiente hostil no sentido técnico para os adversários, para que a gente possa, quem sabe, através desse handicap de ser um grande mandante, transformar o nosso acesso partindo desse princípio. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Também, você estava comentando agora há pouco sobre esses seus trabalhos anteriores no próprio Floresta, né? Hoje em dia, nesse seu trabalho, que talvez até o momento seja o mais vitorioso, né? O Floresta aí caminhando, quem sabe, para um acesso. Você percebe uma diferença interna mesmo de estrutura, de qualidade, de evolução no Floresta
ao ponto de te perguntar, hoje a gente pode colocar o Floresta como uma das forças do nosso futebol cearense que talvez esteja pronto para chegar numa segunda divisão do Campeonato Nacional? Então, eu creio que os números dizem por si só, né? O Floresta subiu em 2020 para a Série C do Campeonato Brasileiro. E se nós pegarmos clubes que subiram da D para C nesse intervalo e já caíram de novo para a Série D... É alto, né? É muito alto, né? Se nós pegarmos esse ano mesmo, o Retrô, que foi o campeão da Série D do ano passado, foi rebaixado esse ano. Né? E o Floresta vem mantendo uma sequência de disputas na Série C do Campeonato Brasileiro. Às vezes a gente não faz essa conta, mas quando a gente fala de Série C, nós estamos falando dos 60 principais clubes do país. Um país gigantesco, um país cercado de clubes tradicionalíssimos que estão aí na 4ª divisão, ou às vezes até sem divisão nacional para disputar. Então, o Floresta só conseguiu se manter nessa condição em função de estar gradativamente buscando melhorias, não só estrutural, mas também institucional. Porque o crescimento ele precisa ser paralelo, né? Você cresce esportivamente, mas se você não tiver um crescimento institucional, você em algum momento vai descer ladeira abaixo porque você não vai ter sustentação, né? Então, à medida que o clube tem conseguido se sustentar, é uma comprovação que o clube vem melhorando institucionalmente. É óbvio que ele tem muita margem de crescimento ainda. Nós estamos falando de um clube que ainda pode ser considerado emergente, profissionalmente falando, porque é um clube muito jovem. Sim, total. Em comparação ao cenário do futebol brasileiro. Né? Então, eu creio que essa sequência de melhorias, ele credencia sim o clube a brigar, não só a brigar pelo acesso à Série B, mas também por ser um postulante a uma briga numa sequência por uma permanência na Série B. É óbvio que o nível técnico ele sobe, mas sobe também os investimentos, as cotas da CBF a nível de participação, elas também sobem, e elas acabam trazendo para um clube que já tem uma estrutura, para um clube que não carrega um passado de dívidas como boa parte dos clubes no Brasil carregam, né, que são, muitas das vezes, impedimentos para que esses clubes possam continuar seu crescimento. Acho que o Floresta reúne muitas características positivas para continuar crescendo dentro do cenário nacional. Eita, é isso aí. E como é que tá o clima nesse momento? É decisão. Eu sempre falo, Leston, quando são jogos assim deixa de ser um mata-mata, né? Mas jogos de volta, o primeiro jogo ele é o principal. Não sei se esse é o discurso que vocês falam. Não, ninguém do segundo vale. Mas quando você vence o primeiro, eu acho que você consegue até administrar um pouco mais o segundo, por mais que não seja mata-mata, mas jogos de volta você consegue pelo menos dar uma certa, não é aliviar que eu posso dizer, mas é conhecer o adversário e aproveitar as oportunidades. É chegar, por exemplo, em casa, é decisão, não tem outra alternativa que é vencer. Não sei se o pensamento é esse. Tem que ser. Eu creio sempre que quando a gente fala em jogo decisivo, né, nós vamos jogar 6 decisões. Eu tenho falado muito com os atletas isso. O jogo de domingo ele é decisivo, mas não é definitivo, isso, né? Então, obviamente que a gente precisa ter também um lado estratégico também bem direcionado, porque se a gente vencer o Caxias não significa que a gente já conseguiu o acesso, e não vencê-lo também não significa que a gente não vá conseguir. Mas fazer mais força para tentar fazer com que, nesse primeiro momento, a gente consiga largar com 3 pontos, ele te traz uma tranquilidade maior, pensando já na segunda decisão, que é contra o Londrina, lá em Londrina. Ele te coloca numa condição, às vezes, de especular um pouco mais o jogo lá em Londrina, em, às vezes, não assumir determinados riscos e trazer essa pressão para o Londrina, em função de você ter largado bem aqui na primeira rodada. Então, é uma fase de classificação de acesso onde o confronto direto vai decidir. A gente tem colocado muito enxergar como se fosse mata-mata, sim. Porque se nós vamos trabalhar para tentar vencer 2 confrontos diretos, a única diferença é que os mata-matas aqui, eles têm uma distância de um jogo para outro. Sim. Mas a ideia nós temos os primeiros 90 minutos com o Caxias aqui no domingo. E depois, na última rodada, os últimos 90 com o Caxias. Nós precisamos ganhar 4 pontos contra o Caxias para que a gente ganhe o confronto direto. Né? Se a gente for por essa lógica, fazendo 8 pontos, ganhando 2 confrontos diretos,
a gente fica virtualmente classificado porque os outros 2 adversários precisarão vencer. Eles vão se anular, né? Eles vão se anular e precisam, para ter alguma chance, vencer os 2 jogos contra o São Bernardo, por exemplo. Acaba sendo um mata-mata aí. Exatamente. Então, assim, estrategicamente a pensar em cada confronto desse como um jogo de 180 minutos e buscar vencer esse confronto, pelo menos contra 2 adversários, o que vai aí nos garantir esse acesso à Série B. O Floresta é um time que tem muita consistência defensiva, né? A gente até já destacou isso. E também já falamos do quão forte ele tem sido jogando em casa. E aí, como a gente está falando o tempo todo, né, Leston, de uma nova competição, de um novo momento, de um mata-mata, isso também induz falar de um novo Floresta? Pode ser que a gente tenha uma postura um pouco diferente daqui, porque até acompanhando os jogos, né? A sensação que dá o Floresta, às vezes até abdica um pouco da posse, faz ali um jogo de muita entrega realmente coletiva, né? Vai buscar aquela jogada também forte na bola parada. Como é que você avalia? Pode ser que a gente tenha também uma nova perspectiva do Floresta? A gente vive em constante transformação, né? Eu digo sempre que uma equipe de futebol, ela não nasce pronta, ela vai se fazendo ao longo da competição, né? E nós tivemos, ao longo desses primeiros 19 jogos, nós tivemos algumas pequenas transformações. Acredito que a ideia geral, nós temos sido fiel a ela desde o início, mas a gente tem tido algumas transformações e essa nova fase ela vai exigir da gente outras também. Até porque nós passamos a ser um pouco alvo dos adversários. Nós iniciamos como os aqui demais, né? Nós iniciamos como os improváveis e talvez fomos deixados meio que de lado do foco durante um bom tempo na competição, mas eu acredito que a partir da 14ª rodada para cá, isso mudou. Então os adversários também a gente tem percebido isso nos jogos, que os adversários têm um estudo maior, né? Tem vamos dizer assim, um conhecimento maior daquilo que a gente tem de força e daquilo que a gente tem de debilidade também. Toda equipe de futebol, ela tem uma debilidade e a gente procura, nesses momentos agora decisivos, talvez diminuir as debilidades para que você possa melhorar como um todo. Porque, assim, como você bem disse, nós somos uma equipe muito sólida defensivamente e dificilmente a gente vai conseguir um aproveitamento defensivo melhor do que nós temos hoje, a nível de encaixe, a nível de característica de marcação, né? Acredito que a gente tem procurado nas últimas 3 semanas tentar melhorar muito o nosso poderio ofensivo, porque isso pode verdadeiramente fazer a diferença agora nessa fase final, né? Conseguir ser sólido como a gente sempre foi ao longo da competição, defensivamente. Somente o Náutico conseguiu ser mais sólido que a gente. E também a campanha do Náutico não existe, né? Exato. E tentar agora melhorar um pouco ofensivamente. Acho que nós demos sinais disso já no último jogo, não só a nível de placar, mas a nível de oportunidade criada, de volume ofensivo. Tomara que a gente consiga, para essa sequência, ter essa melhora, o que vai tornar a gente mais forte nessa briga pelo acesso. Leston Júnior aqui conosco. Olha, muito obrigada, viu, querido? Boa sorte aí nesse momento. A gente tá aqui na torcida, representa o nosso estado. A gente espera que tudo aconteça da melhor forma, que você retorne agora só na Série B, tá? Obrigado, querida. É uma missão, viu? Tá certo. E agradeço aí a oportunidade. Sempre bom estar falando de futebol. E faço um convite, né? A todo desportista do estado do Ceará, todo torcedor do estado do Ceará. Afinal de contas, o Floresta agora representa na decisão de acesso à Série B o futebol cearense, não é? O futebol cearense que há muitos anos, tirando, né, em momentos aí recentes de Fortaleza ou Ceará, que acabaram jogando a Série B acidentalmente, vamos colocar assim, o futebol cearense há muito tempo não tem um terceiro, terceira força, né, postulante aí a uma Série B. Tomara que o Floresta consiga representar bem as cores do Verdão da Vila, mas também o futebol cearense como um todo. Muito obrigada, viu, Leston? Sucesso pra você. Muito obrigada à assessoria também, todo mundo que liberou aqui o técnico para que a gente possa bater esse papo. E o torcedor até chamava: o Floresta, vocês não falam do Floresta, pois tá aí, ó. O homem vai voltar na Série B aqui, viu? Falou, tá falado, viu? Eita, se duvidar até com a taça aqui de campo. Eita, menino, tô cobrando, Casa viu? disso é esticada, viu? Jogo a jogo, né, meu amigo? Bora fazer o seguinte, bora pro intervalo. No próximo